Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o mundo normal primitivo. Esse item ele está no capítulo número 1 dos Espíritos, que está, por sua vez, dentro da parte segunda do Livro dos Espíritos, ou do livro segundo, né? Que trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Nós já trabalhamos, então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, com os assuntos que até então mais nos interessavam dentro desse estudo. E agora a gente entrou, portanto, nessa parte que trata do espírito, propriamente dito. Nós já falamos do princípio inteligente, né, no nosso último estudo, onde nós, de maneira inicial, né, ou com conceitos iniciais, tratamos da origem e do destino dos espíritos. Esse assunto é muito importante, né? E esse capítulo ele é muito importante para a gente. Vai tratar também do perispírito, que vai ficar por um próximo estudo. Hoje nós temos 4 perguntas, se eu não me engano, 84 até 87, isso mesmo. Então nós vamos trabalhar essas questões utilizando das obras básicas da doutrina espírita, a Gênese, e também hoje do Livro dos Médiuns, uma pequena parte que nos auxilia a entender questões relativas à influência que nós sofremos dos espíritos nesse intercâmbio existente entre o mundo físico e o mundo espiritual. E também vamos utilizar do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar da evolução dos mundos, né? Para citar ou para entender, melhor dizendo, como que a progressão dos mundos também auxilia no nosso progresso enquanto espíritos. Então vamos lá, vamos para as nossas questões. É um estudo mais rápido hoje, talvez, mas com conceitos muito importantes para a gente. Na questão número 84, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? Né? Então, a resposta dos espíritos: sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Por isso que a gente fala, muitas vezes, né, do mundo material, do mundo físico, e do mundo espiritual, do mundo extrafísico, ou o mundo dos espíritos. Né? A gente pode considerar como sendo 2 planos em que o princípio inteligente, agora individualizado e considerado por nós como espíritos, nós já tratamos desse assunto, né? Quando espíritos aqui, a gente está se referindo àqueles que já alcançaram um grau de progresso, em que já demonstram a consciência de si mesmos, já demonstram que adquiriram um patamar espiritual em que já são responsáveis pelos seus próprios atos. Né? Foi isso que nós tratamos no estudo passado, onde aqui esses espíritos já se adentraram à humanidade em que nós nos consideramos como pertencentes. Porque vimos que o princípio espiritual ele passa por um processo evolutivo nas suas infinitas gradações, né, em escala ascendente, ou seja, evoluindo enquanto espíritos, e nós hoje já adquirimos uma determinada característica em que nós temos a consciência de nós mesmos, temos a nossa individualidade, já estamos, ou já adquirimos instintos, nós estamos desenvolvendo a inteligência, né, já temos a razão que nos guia o passo, e nós estamos numa marcha ascendente para, né, um grau que nos aproxima mais ainda de Deus, né, neste mundo angélico. Isso que nós vimos no estudo passado. Então, aqui, esse mundo espiritual, existente também fora do mundo físico, né, é aquele que nós consideramos como sendo o pré-existente, ou seja, a nossa pátria espiritual, aquilo que sobrevive à morte do corpo físico ou do mundo físico, como a gente pode concluir a partir da questão número 85, que fala o seguinte: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Né? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Para a gente refletir então sobre essas questões e recobrando alguns dos conceitos que nós estudamos anteriormente, vamos reler uma pequena parte aqui em que nós tratamos do princípio espiritual que está lá na Gênese espiritual, no livro da Gênese, segundo o Espiritismo. Né? Porque ela vai nos auxiliar a compreender essa questão da pré-existência, ou seja, daquele que é o que preexiste e que sobrevive ao outro. Né? Então vamos lá, vamos ler aqui rapidinho. O princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser.
visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora unicamente sobre a matéria bruta, como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras. Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades, se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Muito interessante esse raciocínio de Kardec. Lá no item número 4 ele continua. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa a razão por que sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva e a força do raciocínio, o Espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Ou seja, antes, poderíamos então ter essa ideia um pouco vaga, mas que já existia dentro de nós, deste ser espiritual que sobrevive, ou de nós mesmos enquanto espíritos que sobrevivíamos, porque essa ideia do nada após a morte, para nós, dentro do nosso íntimo, ela não tem espaço. Nós, dentro do nosso íntimo, sabemos que após a morte do corpo físico, nós vamos continuar a existir. Do contrário, essa ideia do Deus justo, bom, misericordioso, para nós ela seria muito difícil de ser compreendida. Então, essas características existentes em nós, que antes tínhamos de maneira intuitiva, é o que o Espiritismo hoje, hoje que eu digo, já com mais de 150 anos, que nos vem esclarecer, que nos vem comprovar através da filosofia, em que os espíritos nos esclareceram e trouxeram os variados conhecimentos, quanto pela ciência de observação dos fatos que são observados da prática do espiritismo, e também da questão moral, que é abordada dentro desse triplo aspecto da doutrina e que auxilia a nós, enquanto seres, a nos tornarmos homens de bem ou melhorarmos a nossa condição moral, porque nós vemos um propósito nesse esforço, que é justamente essa evolução espiritual. Já que sobrevive algo ao plano material, e esse algo é o mundo espiritual, e nós vamos levar para lá as nossas qualidades morais, e se nós agora compreendemos isso, obviamente que quem foi o grande esclarecedor disso tudo, no qual a sua doutrina, os seus ensinamentos tinham como eixo central o ensino da vida futura, foi o próprio Jesus, que nos ensinou o caminho através do seu evangelho. Se ele já nos mostrava isso lá atrás, era necessário que nós então nos focássemos ou colocássemos a nossa atenção sobre esse aspecto. Como esse ensino foi sendo mal interpretado ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e outras coisas também deveriam ser esclarecidas ou trazidas como novos conhecimentos. Então, como ele mesmo nos afirmou há 2000 anos, que ele enviaria o Consolador prometido, o Espiritismo, portanto, vem não para destruir aquilo que Jesus ensinou, mas sim esclarecer alguns pontos que na época não poderiam ter sido compreendidos em toda a sua grandeza, ou na sua totalidade, melhor dizendo, porque os conhecimentos também são de acordo com o progresso espiritual e que nós alcançamos, e isso nós já tratamos também em outros estudos, mas também para recordar ou compreender melhor aquilo que Jesus nos ensinou lá atrás. Portanto, esta questão intuitiva e que Jesus nos esclareceu e que agora o Espiritismo nos esclarece, também sobre outros aspectos, ele é muito importante e trata justamente desta sobrevivência do espírito e que nos auxilia, portanto, a compreender que, na verdade, o mundo espírita é o que preexiste e que sobrevive a tudo. Então, uma questão 85, falando aqui. Outras questões aqui da Gênesis, vamos continuar aqui nosso estudo. No item número 6 ele fala assim, as propriedades, isso aqui a gente inclusive já abordou no estudo anterior,
As propriedades sui generis, de novo, não sei se a pronunciação está correta, me perdoe caso se estiver incorreta. As propriedades sui generis, peculiares, que se reconhecem ao princípio espiritual, provam que ele tem existência própria, pois que, se sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhe faltariam. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se, remontando dos efeitos à causa, à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. Como individualizado, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Muito interessante isso, muito importante, porque nós então recordamos alguns conceitos que tratam, ou que nos foram trazidos lá, quando abordamos sobre a Trindade Universal, né? Em que temos Deus, o Criador, a matéria e o Espírito, né? Ou o princípio inteligente. E essa Trindade, né? Onde Deus é a causa primária de todas as coisas, tem, portanto, esses dois outros elementos, o espiritual e o material, que povoam o universo, né? Porém, são distintos um do outro. Ele continua aqui a Kardec. Ao mesmo tempo que criou, desde toda a eternidade, mundos materiais, Deus ha criado, desde toda a eternidade, seres espirituais. E aí que vem a grande questão, que eu destaquei aqui com relação a esse ponto da sobrevivência ou da preexistência do mundo espírita, a nossa pátria verdadeira. Se assim não for, né, ou seja, se Deus não tivesse criado desde toda a eternidade seres espirituais e também os materiais, se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Progredir é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade, criado incessantemente, também desde toda a eternidade tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Então, muito interessante esta questão sobre os dois, né, o material e o espiritual, terem sido criados de maneira, digamos, independente um do outro, mas que sofrem influência um sobre o outro constantemente, né? Porque os mundos materiais, né, são um meio pelo qual o princípio inteligente vai desenvolver-se, né? É o que ele está colocando aqui. Os mundos materiais são os que fornecem aos seres espirituais os elementos de atividade para o seu desenvolvimento ou para o desenvolvimento das suas inteligências. É aí que está a grande questão, a grande chave para tudo isso que nós estamos estudando. Para fazer uma relação com esses ensinamentos, né, a gente tem que, ou não que tenha, né, mas a gente se favorece muito com os ensinamentos que são trazidos por André Luiz, também neste livro aqui, Evolução em Dois Mundos, que nós viemos comentando ao longo dos últimos estudos, né, e que, se possível, a gente vai fazer um estudo um pouco mais detalhado a respeito desses assuntos que tratam da evolução do princípio inteligente quando nós formos trabalhar o perispírito também, né? E olha o que o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. Exatamente isso que o Kardec acabou de falar aqui, né? Ou seja, os mundos materiais são aqueles que fornecem aos elementos espirituais, né, os meios para que eles desenvolvam a sua inteligência, né? Então, na questão 86, ele fala assim, Kardec pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage, né? Então, é necessário os dois. Porém, né, o mundo espiritual é aquele que sobrevive, né, aquele que nunca deixa de existir, porque somos espíritos imortais, né? Nós não deixamos de existir. E aí que está a grande diferença, né? Bom, nessa questão ainda sobre o fornecimento dos meios pelo qual o espírito pode desenvolver a sua inteligência, né, e sendo ele espírito imortal,
a gente poderia pensar assim, poxa, sabemos hoje que os mundos, eles atingem um determinado ponto em que eles morrem também. E o que acontece, portanto, com isso? Na Gênesis, a gente tem esclarecimentos muito importantes a respeito dessas questões, né? Mas, vamos colocar aqui uma coisa que é mais próxima aqui da gente, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Lá tem esse capítulo que fala da progressão dos mundos, das diferentes categorias dos mundos habitados, dos mundos de prova e expiações, dos mundos regenerados, dos mundos primitivos, dos mundos felizes. Então, essa escala dos mundos, né? Então, nesse capítulo, temos muitas informações referentes a essa progressão dos mundos, porque é o que Jesus falou. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, esses ensinamentos, né, tratam das evoluções dos mundos que servem de habitação para os espíritos, conforme o grau de adiantamento que eles já atingiram, mas também pode se referir aos diferentes estados dos espíritos na erraticidade, sendo a erraticidade esse período existente entre uma encarnação e outra, no qual o espírito ainda é errante, ou seja, aquele que precisa se corrigir ainda, ele não é um espírito puro, né? Ele permanece, portanto, nesse intervalo, no mundo espiritual, na pátria espiritual, onde ele aprende, onde ele estuda, onde ele trabalha, mas que faz o intermédio, não, ou está entre, melhor dizendo, essas duas encarnações, onde ele vai ter a oportunidade de progredir. Então, olha só o que ele fala aqui nesse item, né, diferentes categorias dos mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, olha só, aqui a gente já vem, já consegue enxergar que o propósito, ou que nosso fim, é ter cada vez mais, né, uma aproximação com uma vida mais espiritual, onde os mundos em que nós habitaremos, eles serão menos materiais, no sentido de oferecer ao espírito menos dificuldade para a manifestação das suas faculdades espirituais. Né? A gente estuda lá no Livro dos Espíritos. Né? A matéria ela é um obstáculo à manifestação das faculdades do espírito, né? E os espíritos respondem que essa matéria é como se fosse, né, um vidro muito opaco, né, ou um meio muito opaco para a manifestação dos espíritos. Quer dizer, ela oferece uma dificuldade muito grande para a manifestação das faculdades espirituais no nosso atual estado de evolução. Como ele está colocando aqui, existem mundos ainda menos adiantados em que a matéria é ainda mais grosseira. Mas em mundos mais adiantados, né, esta matéria ela vai sendo mais sutil, ela vai se tornando mais sutil e, por consequência, ou como resultado, nós podemos observar que esta influência, portanto, é menor, de tal maneira que permite a maior manifestação do espírito neste aspecto, portanto, espiritual, de inteligência, das suas qualidades morais, etc. Mas não se trata de uma questão fortuita, né, ao acaso. Se trata da evolução espiritual, onde cada um de nós é responsável pelas suas próprias obras, né, interiores. Portanto, o trabalho que compete a nós de nos moralizarmos, de aprendermos, de melhorarmos e nos aperfeiçoarmos enquanto espíritos, compete a cada um de nós. Ou seja, é um trabalho individual e intransferível. Continuando no item número 4, né, ele fala assim: nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta;
mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Neste capítulo tem a destinação da Terra, né, onde trata deste progresso, né, do nosso mundo, em que vai passar e que já está passando por um processo de regeneração, para se tornar, como ele colocou aqui, né, um mundo de regeneração. Olha que interessante, né? Isso é muito consolador também. Por fim, no item número 5, ele fala: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam um grau de adiantamento que este mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Portanto, né, esse assunto aqui tem extrema relevância para nós e uma relação muito forte com aquilo que nós estamos estudando, que é, né, esta questão do mundo espiritual e do mundo material, desculpem. Porque, como nós estamos vendo, os mundos materiais eles fornecem os meios, né, e os espíritos, ali, de acordo com as necessidades espirituais do seu progresso, ou seja, daquilo que eles precisam ali para melhorar de acordo com aquilo que eles já alcançaram, então eles vão encarnar em mundos adequados ao grau de adiantamento que eles já alcançaram. Ou seja, eles vão encarnar nos mundos que vão oferecer para eles os meios mais adequados para o seu desenvolvimento espiritual. Olha que interessante, né? É justamente sobre esse assunto que nós estamos tratando. Mundo normal primitivo. E aí, né, terminando esse parágrafo, são outras tantas estações, em cada uma das quais lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram, como nós estávamos falando. É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Muito interessante, né? Por fim, a nossa última questão, que é uma questão muito importante, é a seguinte: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós o tendes de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Muito relevante esse assunto. Nós fizemos um outro estudo que tratava dessa questão, que foi sobre o capítulo número 1 do livro Nosso Lar. É um estudo que está dividido em 3 partes, mas nós abordamos essa questão porque o André Luiz, neste capítulo, ele retoma a sua consciência no plano espiritual, né, em uma região inferior, que ele denomina no seu livro, portanto, como sendo o umbral, né, e ali ele está reunido, digamos assim, com almas, ou espíritos, melhor dizendo, né, em uma região em que o sofrimento ali, né, existe para aqueles espíritos, ou seja, eles estão em um estado em que passam por um período de sofrimento, né, de estágio ali para reconhecerem aquilo que eles construíram na sua última encarnação, né? Então é uma zona, né, que é circunscrita no sentido de que aqueles que ali estão reunidos se afinizam, ou seja, eles são semelhantes naquilo que eles emanam de si mesmos, aquilo que eles vibram enquanto espíritos. Então, se mais sofrimento, se mais culpa, de acordo com aquilo que eles têm dentro do espírito deles, eles se agrupam. Esse assunto, então, nós abordamos em um outro estudo. Fica o convite para quem quiser ver, né, este estudo lá no nosso canal. Mas, olha só que interessante o que se fala no livro dos médiuns, né, que é um assunto que eu acho que pode ser muito importante para alguns que estão acompanhando o nosso estudo. Porque se nós temos ao nosso lado, nos observando, né, e os espíritos, eles têm, portanto, a possibilidade de nos cercar, sendo que um mundo material e um mundo espiritual, eles estão constantemente atuando um sobre o outro, como nós estudamos aqui nesse estudo,
Então, ou quais as consequências, como que essa interseção, ou essa interferência, essa influência entre um e outro pode nos impactar, entre aspas, ou pode nos influenciar no nosso dia a dia? É uma questão muito interessante, né? Então isso é tratado lá no livro dos Médiuns. Nesse capítulo aqui, o capítulo número 21, né, que fala da influência do meio, isso é muito importante, né? A influência do meio aqui ele está tratando de como que o ambiente de uma reunião mediúnica ele pode interferir nas comunicações que poderiam ser recebidas, né, por aquele grupo, né? Então, no caso, qual que é o sentimento que reina com todos os participantes daquelas reuniões, né? Ou seja, é um sentimento da caridade, é um sentimento sério de busca por alguma instrução, né? É o sentimento de auxiliar os irmãos que estão no mundo, ou na pátria, no mundo espiritual e que precisam de auxílio. Quais são as nossas intenções? Será que as nossas intenções são frívolas, são simplesmente por satisfazer as nossas curiosidades? Então, é nesse capítulo que se aborda essas questões, porque aquilo que é emanado do grupo, né, ou seja, das intenções de todos os integrantes que compõem aquele grupo, isso vai influenciar muito o tipo das comunicações que vão ser recebidas por aquele grupo mediúnico. Mas Kardec começa esse capítulo com uma abordagem muito importante para nós, que tem a ver com essa questão 87 do Livro dos Espíritos. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temos-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Olha só. Então, a gente atrai ou repele. Somos nós os responsáveis por isso, né? A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Ela mais não é do que um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou de antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidades com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Como a gente falou, né? São aqueles que estão na pátria espiritual aguardando uma nova reencarnação. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que, de preferência, se reúnem no seio dele. Isso aqui para nós é muito importante, porque a gente acha, né, ou poderia achar, né, se a gente ainda não estudou essas questões, que seria necessário ter a faculdade mediúnica, né, manifestando através de nós para que algum espírito se aproximasse de nós. Mas não é isso, né? Os espíritos estão por toda parte e nós vamos ter sempre espíritos que vão ter maior ou menor simpatia conosco, ou seja, de acordo com aquilo que nós temos cultivado dentro de nós enquanto espíritos, como qualidades morais, né? Se aquilo que nós temos de interesse é para o bem ou para o mal, nós vamos ter espíritos que, portanto, vão se aproximar através dessas simpatias, tanto para o bem quanto para o mal. Não sendo necessariamente a faculdade mediúnica uma exigência para que isso aconteça, né? A faculdade mediúnica, como Kardec está colocando aqui, é simplesmente um meio pelo qual esses espíritos poderiam se manifestar ou se comunicar. Mas, como nós estamos vendo aqui, e que é muito importante, né, nós todos, independente de se temos ou não a faculdade mediúnica, vamos estar em constante comunhão com esses espíritos. Por isso que Jesus, né, nos asseverou para que nós estivéssemos sempre vigilantes e, né, em oração, no sentido de que nós pudéssemos nos prevenir destas más influências que porventura poderiam se aproximarem de nós, né? Então, orar e vigiar, para que a gente então consiga deixar de sofrer uma influência negativa, porque os bons espíritos eles se aproximam de nós com os objetivos de sugerir, de dar sugestões, de dar conselhos, de nos guiar pelo caminho do bem, mas deixando sempre a nós o livre-arbítrio, ou seja,
a escolha de qual caminho tomar vai ser sempre nossa. Já aqueles espíritos que, né, ainda se comprazem no mal, eles vão tentar, se nós não cultivarmos o bem dentro de nós, né, se nós não nos preocuparmos com as qualidades morais, né, com a nossa melhoria íntima, a nossa reforma íntima, esses que querem que nós continuemos nesse estado negativo, eles vão nos influenciar, né, pode ser que isso aconteça, eles vão nos influenciar para um caminho ruim. É isso que nós, então, dentro da doutrina espírita, que chamamos das obsessões. E aí é óbvio que Kardec ele explica muito bem como lidar com a obsessão, né? E aí tem as diversas classificações ou grupos que nós poderemos considerar. A obsessão não é o foco do nosso estudo de hoje, né? Por exemplo, no livro dos médiuns aqui, Kardec trabalha com a obsessão simples, né? A fascinação e a subjugação. Então, quem tiver curiosidade, né, e querer estudar um pouco sobre isso, está lá no livro dos médiuns, né, das obsessões. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui no nosso estudo de hoje. Né, eu vou deixar esse material lá para quem tiver interesse. Né. Tem alguns outros itens aqui que eu coloquei no documento que fala ainda deste capítulo número 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então fica essas referências para a gente estudar, né? Lembrando que, né, o nosso destino é a nossa ascensão, a nossa relativa perfeição frente a Deus, né? Então, mais adiantados, mais aperfeiçoados, menos a matéria vai influenciar ou trazer influência para o nosso espírito, para a manifestação do nosso espírito. E que, portanto, né, é essa a nossa destinação, o mundo espiritual, onde nós, então, teremos maiores possibilidades, tanto de manifestações quanto de compreensões. E que, portanto, essa deve ser a nossa preocupação, né? Bom, meus amigos, obrigado por acompanhar o nosso estudo. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo. Muito obrigado e até mais.